Olá, na dica rápida CodeIgniter de hoje eu vou te mostrar rapidamente, tá, o basicão aqui de como que você usa o Form Validation do CodeIgniter. Essa dica aqui foi uma sugestão do Tataruga. Muito boa aula, você poderia fazer uma aula sobre o Form Validation do CodeIgniter. Então eu vou te mostrar o basicão de como usar o Form Validation aqui, tá? Se você quiser também sugerir uma dica para um próximo vídeo de dica rápida, coloca nos comentários aí no vídeo. Tá? Vamos lá então. Então eu criei um formulário simples aqui, um campo e-mail, usuário, senha e repita a senha. E olha só o que acontece. Se eu clicar em entrar aqui e não preencher nenhum campo, aparecem as mensagens ali. Então se eu for preencher os campos aqui, ele vai desaparecendo. Por exemplo, ó, o campo e-mail é obrigatório. Então vamos colocar alguma coisa aqui, por exemplo, e-mail. Agora vamos enviar, olha o que vai acontecer. O campo e-mail deve conter um e-mail válido. Ele verifica também se o e-mail está no formato válido, né? Então, olha, arroba, por exemplo, uol.com.br, enter. Beleza, note que ele postou, né? E aqui o campo permaneceu preenchido. Isso é muito importante, tá? Porque é um saco você preencher o formulário inteiro, dá um post, erra e depois o site volta para o formulário original e tudo apagado, né? Dá vontade de você desistir do site. Então, não faça isso. Aqui eu vou te mostrar como que você traz os campos preenchidos. Que mais? Usuário, então, por exemplo, usuário, tá? Enter, olha aí, tá aceitando, senha. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Vou colocar aqui a senha 1, 2, 3 e repita a senha ABC, por exemplo. Olha só o que vai acontecer. O campo confirmação de senha não é igual ao campo senha. Ele verifica também. Vou colocar então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Olha aí. Então tudo certinho e foi logado com sucesso. Como que funciona esse formulário? Vamos ver que é bem tranquilo, bem facinho de entender, tá? Muito bem. Primeiro passo é o quê? Aqui no código, olha só. Aqui que eu carreguei. Eu tenho aqui no post controller, no controller welcome mesmo do CodeIgniter, tá? Não criei um controller novo. O que eu tenho aqui? Eu criei aqui uma função construct só para carregar a nossa biblioteca form validation, porque eu vou usar ela para dois métodos, tá? O método index e o método post. Tá? E por que isso? Para não ter que carregar de novo aqui no index e de novo no post, tá? Muito bem, então carrego aqui, fica disponível para toda a classe. Tá? Feito isso, o método index ele carrega a view padrão do CI aqui, que é o welcome message. Vamos dar um pulinho lá no welcome message agora. Aqui, ó, o que eu tenho? Eu mostrei aqui simplesmente o seguinte, só para mencionar, eu coloquei aqui um bootstrap, só para deixar um pouquinho mais bonitinho. O que eu mostro aqui? Então eu dou um eco nos erros de validação, caso exista, por isso que eu preciso carregar o form validation antes, tá? Se eu não carregar o form validation aqui antes de chamar a view e chamar essa função aqui, ele dá erro. Tá? Depois aqui eu tenho a tag que abre o formulário do CodeIgniter, pode ser uma tag HTML padrão também, nenhum problema. E aqui eu tenho um formuláriozinho tranquilo, padrão, né, sem nenhuma dificuldade. E o que você tem que ficar atento aqui? Ó? Então, para você, quando o usuário posta uma informação e está errado, e para preencher os outros campos que ele já preencheu, por exemplo, você tem que chamar aqui o value do campo, tá? O atributo value do campo text, você chama ali dá um eco no setValue, que é uma função do form validation. Então essa função, e aqui você passa como parâmetro o nome do campo, tá? Então isso daqui ele vai preencher o campo caso o usuário tenha errado, né? E ele vai trazer aquele campo que o usuário preencheu anteriormente, caso esteja correto. Tá? E mesma coisa aqui. Então, usuário, setValue, usuário também, e assim por diante. Tá? Tranquilo, bem facinho, né? Agora aqui, quando o usuário dá um post, olha só, estou dando um post lá para o método post dentro do controller welcome. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu crio uma array aqui só com as minhas regras de validação. Então, olha como que funciona. Então, eu tenho que formar o field, que é o nome do campo lá, HTML, lá no formulário, que vai ser e-mail. Daqui é label, que é o nome que vai ser amigável para o usuário. E aqui são as regras. Né? Então, nesse caso, eu quero o quê? Que ele seja obrigatório, né? Required. Coloco um pipe aqui e coloco outras regras concatenadas. Então, nesse caso, eu quero um valid e-mail, ou seja, quero um e-mail válido também. Mesma coisa, usuário, é só required. Senha, olha a senha que é interessante. Né? Então, a senha eu posso criar aqui uma chave chamada errors e posso colocar aqui um erro personalizado. Ele não pega aquele erro padrão do arquivo de tradução aqui no core, né, ou melhor, no language aqui do CodeIgniter. Então você pode fornecer aqui uma frase personalizada. Tá? E aqui o repita a senha, olha que interessante. Então repita a senha, tá? Eu quero que é obrigatório e eu quero que ele combine, né, ou seja, que ele seja igual a um campo senha. Nesse caso eu chamo o matches. O matches ele vai combinar, né, ele vai comparar com o conteúdo do campo senha e vai fazer essa comparação automática para você, dizendo se os conteúdos são iguais ou não. Bem tranquilo, bem facinho, né?
Beleza, feito isso, eu chamo aqui o setRoles do Form Validation, passando aquele config como parâmetro, tá? E aqui eu rodo o Form Validation. Então, se ele der, se o resultado do run aqui for falso, quer dizer que deu algum erro lá, o usuário não preencheu algum campo. Então, eu chamo de novo a view welcome message, né? E daí essa função validation erros vai se encarregar de mostrar os erros para o usuário, tá? Se não, nesse caso eu chamo nesse caso que eu estou mostrando, estou dando um eco, né? Mas o ideal é você chamar uma view, né? Ou chamar a tela principal do seu sistema. Certo? É bem tranquilo, é bem fácil de entender mesmo, tá? E para finalizar aqui, eu vou mostrar para você mais duas configurações. Digamos que você queira que esses erros aqui, ó, fiquem um pouquinho mais bonitinhos, né? Então eu dar na entrada aqui, ó, deixar um pouquinho mais bonitinho. Como que eu faço isso? Eu posso configurar aqui, por exemplo, no Form Validation, eu posso dizer quais são os delimitadores de erro. Então eu venho aqui, ó, posso colocar essa regra aqui e eu quero que todos os erros apareçam dentro dessa classe aqui. Por exemplo, vou chamar a classe alert danger do Bootstrap, daí vai ficar mais bonitinho. Olha só, entrar, olha aqui como apareceu, bem mais legal, né? Bem mais bonito. E também você pode colocar um erro individual, em vez de mostrar todos os erros aqui, pode mostrar um erro individual para cada campo. Como que se faz isso? Bem tranquilo também. Então a gente faz assim, ó, lá na nossa view, então eu venho aqui, deixa eu comentar esse validation errors, e aqui dentro de cada campo agora, ou em qualquer lugar que você quiser, eu coloco esse comando echo form error, e aqui eu coloco o nome do campo. Então, por exemplo, aqui vai ser o e-mail, né? Aqui vai ser o usuário, aqui vai ser a senha, e aqui vai ser o repita senha. Repita senha. Salvei, olha só o que vai acontecer agora, entrar, olha só, ele deu um erro agora na posição que eu coloquei, ele exatamente como era antes, e fica um pouquinho mais bonito e mais personalizado, beleza? Então isso daí, isso é o básico, tá, do Form Validation. Tem algumas coisinhas um pouquinho mais avançadas para campo select, para textear, enfim, isso você dá uma olhadinha lá no User Guide do CodeIgniter para você ver especificamente como configurar cada tipo de erro para cada tipo de campo. Fechado? Um grande abraço para você e até a próxima dica.